eu quero mencionar esse autor, já falecido, famoso astrônomo Carl Sagan. Com 15 anos eu comprei esse livro aí num sebo, Cosmos, e eu fiquei encantado com aquilo. Eu não era criacionista, não era adventista, mas até hoje eu respeito esse divulgador científico, porque, diferentemente de outros neo-ateus militantes, ele era um ateu tranquilo, assim, não estava preocupado em fazer guerra, né? Naquele tempo nem tinha redes sociais quando ele morreu, então era um cara que tinha suas posições, mas não ficava aí brigando por isso. E então esse livro aí foi um marco assim na minha vida. Eu passei a gostar ainda mais de ciência, de astronomia. Claro que tem um fundo evolucionista, né? Mas o livro a que eu quero me referir agora, na verdade é outro dele, que é O Universo Assombrado pelos Demônios, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Nesse livro, que também é bem interessante, o Sagan, ele escreveu o seguinte: se houvesse ampla compreensão de que os dados do conhecimento requerem evidência adequada, então eu vou usar essa expressão dele do começo ao fim, evidência adequada. Não basta uma evidência, ela tem que ser adequada, né? Se houvesse ampla compreensão de que os dados do conhecimento requerem evidência adequada, antes de poder ser aceitos, não haveria espaço para a pseudociência. Eu concordo plenamente com ele. Se as pessoas sempre requeressem, né, uma evidência adequada para aceitar alguma coisa, para crer em alguma coisa, não haveria espaço para pseudociência, para fake news, para ideias, né, esdrúxulas que circulam por aí. Vocês receberam uma revista Vida e Saúde aí de presente, que a gente tratou justamente desse tema da antivacinação, né, a nova revolta da vacina. Há pessoas, inclusive em nosso meio, lamentavelmente, se levantando e atacando, né, algo que tem ajudado a salvar vidas. E por causa dessas campanhas, baseadas em fake news, doenças antes erradicadas estão voltando. Sarampo, daqui a pouco volta até a varíola, aí já pensou? Que perigo, né? Então é complicado, a gente tem cada ideia que circula por aí, graças a esses vídeos de internet, sem fundamentação, né? Então, evidência adequada sempre vai ser necessária, quer seja no campo da teologia, quer no da ciência, né? Nós temos que trabalhar com base em evidências, em fatos, em coisas assim mais sólidas. Infelizmente, a mídia popular, ela ajuda a propagar também essas fake news, essas ideias equivocadas. E eu me lembro que no ano de 1998, eu era ainda novo, né, na igreja, recém-convertido ao criacionismo, mas eu guardei esse jornal, um caderno dominical, 2 páginas, porque me chamou muito a atenção essa matéria que traz ali mostram as divergências que na época havia entre 2 expoentes da evolução. Richard Dawkins, que está aí vivo até hoje, escrevendo bastante, incomodando muito, e o Stephen Gould, já falecido. Na época os 2 eram os mais destacados teóricos, né, da evolução. E interessante que nessa edição aí, nessa época, a mídia ainda era um pouquinho ingênua nesse assunto, e eles destacam ali a polêmica interna, ou seja, essa reportagem honestamente mostrou que os 2 tinham divergências, tinham discordâncias, embora fossem 2 expoentes da evolução. Hoje, dificilmente você vai encontrar esse tipo de coisa, uma admissão dessas, porque a imprensa secular e o mundo acadêmico tentam mostrar que o evolucionismo é um modelo bem estruturado, bem resolvido, e que todo mundo que advoga essa ideia não está em acordo, está de acordo, né? Mas naquela época era diferente um pouco, né? Não havia tanto essa tentativa de blindar o evolucionismo. Mas o que realmente me chamou a atenção nessa reportagem, e que eu acho que merecia colocar num quadro, destacar isso, eu tenho esse recorte comigo como um documento, foi o comentário de John Maynard Smith, que na época ele era assim um tipo de papa da evolução. O Gould e o Dawkins eram os testas de ferro ali, os caras que escreviam, né, eram mais populares. O Smith era o cara que era assim a base teórica, né, o mais destacado teórico da evolução na época, enfim, da biologia moderna. Ele disse o seguinte na reportagem, presta atenção nas palavras dele: por causa da excelência de seus ensaios, o Stephen Gould tornou-se conhecido entre não biólogos como o mais destacado teórico da evolução. Em contraste, os biólogos evolucionistas com quem discuti seu trabalho
tendem a vê-lo como um homem cujas ideias são tão confusas que quase não vale a pena ocupar-se delas, mas alguém que não se deve criticar em público, por, ao menos, estar do nosso lado contra os criacionistas. O que você achou dessa declaração dele? Uma tremenda admissão de que o assunto é guerra, né? E de que não importa realmente com quem estejam os fatos, mas que nós tenhamos, como é que diz aquele pensamento de um teólogo? Mais importante do que ter a verdade do nosso lado é estar do lado da verdade, né? Isso aí não me parece honestidade intelectual, não me parece busca de evidência adequada. O que ele está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: o Gold fala umas bobagens que os biólogos com quem eu converso percebem. Só que não critique o Gold em público, porque pelo menos ele está do nosso lado. E ele critica os criacionistas. Então, não toque nele. Puxa, isso é altamente desonesto, né? Isso não é buscar a verdade de forma alguma. Eu comecei com Sagan e termino com ele. No livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, ele diz mais: parece-me ser necessário um delicado equilíbrio entre duas tendências a que nos impulsiona a examinar com atenção, de maneira incansavelmente cética, todas as hipóteses que nos são submetidas e a que nos convida a guardar uma grande abertura a novas ideias. Se você é apenas cético, nenhuma ideia nova vai chegar a você e não aprenderá jamais o que quer que seja de novo. Você se tornará uma pessoa detestável, convencida de que a estupidez reina no mundo. Em contrapartida, se está aberto à credulidade e não tem nem mesmo um pouco de ceticismo, então não é nem mais capaz de distinguir entre as ideias úteis e as que não possuem nenhum interesse. Portanto, o que Carl Sagan propõe é o seguinte: ceticismo para rejeitar falácias, mitos, inverdades e fake news, e credulidade suficiente para manter a mente aberta para novas ideias e argumentos diferentes. Genial. Concordo com ele. Se todo criacionista fosse assim. E se todo evolucionista fosse assim. Cético o suficiente para filtrar as informações, mas crédulo também o suficiente para aceitar aquilo que traz a chancela de evidências razoáveis, como ele mesmo propõe. Eu, na verdade, quero terminar com outro cientista que está lá na Bíblia. Atrás do banco tem Bíblia, se você quiser acompanhar comigo, ou acesse aí no seu celular. Hoje em dia, lê ou acesse, né? Lucas, capítulo 24. Eu vou narrar aqui a atitude de um cientista intelectualmente honesto, que fez o que todo cientista deveria fazer. Toda pessoa deveria fazer, na verdade. Contextualizando, Jesus havia ressuscitado. As primeiras a verem o túmulo vazio foram as mulheres, seguidoras dele. Quando Maria Madalena, que teve aquele encontro especial com o Mestre, voltou correndo para contar para os discípulos o que tinha acontecido, eles duvidaram, não aceitaram. Mas teve um cientista ali no meio deles, que mesmo não crendo, foi verificar. Olha o ceticismo e a credulidade. Que diz o verso 11: tais palavras lhes, aos discípulos, pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Porém, Pedro, ao cientista, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Não era um cientista, Pedro era um pescador. Mas aqui ele agiu como um verdadeiro cientista, como uma pessoa verdadeiramente honesta intelectualmente. Eu posso até duvidar, mas eu quero conferir. Infelizmente, muitos criacionistas e também muitos evolucionistas não têm essa atitude. Alguns abraçam ideias sem crítica, sem se perguntar, será que isso é verdade? Outros rejeitam todas as ideias só porque vêm talvez de um criacionista.
E deveriam agir como Pedro. Eu posso até duvidar, mas eu não vou ficar sentado aqui comodamente dizendo: eu não acredito e está acabado, eu não aceito esse Deus, eu não aceito que ele tenha feito o mundo por design inteligente. Não aceito, não acredito. Ora, mas pelo menos se levante e vá conferir. Faça como Pedro: eu não acredito, ele morreu, mas eu vou conferir. Se ele não tivesse corrido até a tumba, e João foi com ele, né? Ele não teria se maravilhado, como diz o relato. Ele está vivo mesmo, eu vi com os meus olhos os lençóis dobrados, ele não foi roubado, ele levantou e saiu da sepultura. Se ele não tivesse ido, não teria essa experiência maravilhosa. Então, meu conselho a vocês que são estudiosos, futuros pastores, levantem-se e vejam por si mesmos. Na verdade é ser beriano, né? Não é porque alguém falou que eu vou aceitar cegamente. Levante-se, corra até o sepulcro e veja por si mesmo. E que a atitude das pessoas que não concordam conosco seja a mesma. Que elas possam também nos respeitar, pelo menos, e nos dar o benefício da dúvida. Levantar-se, ir atrás das evidências e, como diz Carl Sagan, evidências que sejam razoáveis. Evidências que sejam críveis. E aí fazer como dizia Sócrates: pese as evidências e siga as evidências, levem aonde levar. Por tê-las seguido, hoje eu sou criacionista. Porque eu abri a mente, mas também não deixei de ser cético, hoje eu sou criacionista. Porque eu deixei de crer em algumas coisas e passei a crer em outras, hoje eu sou criacionista, apesar das evidências. E eu acho que essa é a melhor experiência que a gente pode ter nesse mundo, né? Ser cético e ser crédulo na dose certa. Que Deus abençoe vocês e os ajude a ser propagadores das 3 mensagens angélicas das quais o mundo tanto precisa. Amém.